Fala pessoal, vamos para mais um react e eu sei que vocês gostam, então tá aqui no Normose, que é o canal que eu já fiz um react anterior, né? Que é qual o plano infalível de dominação política, plano de poder. Eu sei que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas eu adoro ouvir e ver esses vídeos e questionar, né? Que a gente tem que questionar. E vamos assistir. É 13 minutinhos só, mas vamos ver se eu vou prolongar isso aí. E se eu te contasse que o que vivemos no Brasil de hoje faz parte de um projeto de Deus, continuação do que começou com Adão, Noé e Moisés no Antigo Egito? E se eu te contasse que o Brasil é uma terra prometida onde um mito salvador vai aparecer a qualquer momento, como foi para os antigos hebreus depois de... Calma aí, vamos voltar. E se eu te contasse que existe um livro que mistura Aristóteles, Maquiavel e Bíblia num manual de tomada ao poder rumo ao estado do Deus evangélico universal e que a Oh meu Deus, nós vamos falar da Universal aqui. Meu Deus. eleição de um presidente evangélico é só a parte de tudo isso? Você me chamaria de louco ou de conspiracionista? E se eu te contasse que esse livro existe, foi escrito em 2008 e tem um capítulo para tratar sobre a construção de um salvador na política que será chamado de mito? Plano de Poder, de Edir Macedo, o patrono da Igreja Universal do Reino de Deus, que logo na introdução de seu livro, na página 8, já usa um slogan bíblico que você já deve ter ouvido por aí alguma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O plano deu certo. Lembrando que é o Edir Macedo que escreve o famoso livro Orixás, Guias e Caboclos, Demônios ou Deuses, onde ele joga todo o veneno dele contra o nosso povo de Axé. E esse livro é usado como base para converter muitas pessoas, inclusive traficantes, para poder fechar terreiros de macumba em todo o território brasileiro, com muita agressividade. É esse tipo de gente que é o Edir Macedo. Nada suave, tranquilo nem um pouco, não é? Vamos falar sério. Esse é um vídeo espinhento, talvez o maior deles. Todo mundo fica falando de Globo, de comunismo, de Minion, de milícia e deixa pra lá o plano mais bem articulado de todos, o plano de Edir Macedo. Ninguém tem franquia de TV própria, uma igreja com 6 mil templos, 12 mil pastores, uma fortuna de 2 bilhões de reais e poder político em suas mãos. Tô pesquisando esse assunto já faz alguns anos e chegou a hora de fazer esse vídeo. Sim, eu comprei os 3 livros de Edir lá em 2019 para um roteiro e eu nunca consegui lançar esse vídeo. Hoje eu vou te contar. Eu tô nessa trajetória também. Se você não tá acompanhando lá no Instagram, eu também tô postando aqui no YouTube os vídeos curtos de eu lendo a porcaria do livro dele, dos orixás sendo demônios ou guias. Assim, cara, é ódio puro, é muito cinismo, é realmente um livro horrível. Não sei nem como esse cara não foi preso por causa daquele livro. Mas sabemos por quê, né? Porque ele é rico. Rico aqui, não existe justiça quando o réu é rico. Para não ter confusão, fica o aviso. Isso aqui não é contra nenhuma fé específica. Eu tô propondo uma análise de um livro público escrito por um poderoso falando de política e que por isso interfere a todos nós. Não jogue o jogo do ódio. Evangélicos não são todos iguais. Há muitos tipos de vertente e posições, então não se esqueça disso. Deixe o seu like, inscrição, assina o Catarse se achar justo no final do vídeo e vamos a ele. Boa exegese. Sabe aquela história de não misturar política com religião? Esquece. Democracia é coisa do passado. Agora... Religião sempre foi política. Entende isso? Religião é sempre política. Não tem como separar. Não é à toa que o Vaticano tem seu próprio Estado. O Estado Islâmico é islâmico. Então não existe separação de religião com política. Quem tenta fazer isso são os bonitinhos que estão sentados em seus tronos, que nada são afetados por nenhuma decisão. Então, toma muito cuidado. Existe a bancada da Bíblia e isso nos afeta. Existe política e religião desde os primórdios do mundo. Não existe a separação de um com o outro. A moda é montar um califado. A tese central do livro de Edir Macedo é de que Deus tem um plano narrado na Bíblia para uma nação estadista desde o Antigo Testamento e que o desejo divino de nação, sonhado outrora para os hebreus no Egito, chegou para uma nova terra prometida. Não, essa parte do Portas do Fundo é maravilhosa, né? Esses episódios que mostram as reuniões de Deus é maravilhosa. Os cristãos do Brasil. Edir defende que para isso, é claro, a nação deve ser comandada por estes cristãos.
Quais cristãos? Os evangélicos, preferencialmente da Universal. Católicos e outros evangélicos são criticados ao longo do livro. Enfim, vamos capítulo a capítulo. Olha, e detalhe, tá? Não pensa que isso não é verdade, porque na eleição passada ele conseguiu sozinho eleger um governador para o Rio de Janeiro. E não foi um dos melhores, foi o pior governador de todos os tempos do Rio de Janeiro e o cara nem terminou seu mandato já preso. Então, não é mentira. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem influência e isso está em execução. Primeiro é chamado de A Visão Estadista de Deus e utiliza distorções históricas vergonhosas. Macedo diz que Deus dá aula de planejamento e organização de um Estado, ensinando estratégicas para lidar e garantir vitórias políticas dos seus. É Deus Coach. Tá achando estranho? Vai piorar. Segundo Não, a pior coisa é tentar trazer isso de uma forma anacrônica da Bíblia para os tempos de hoje. Um dos principais aspectos do Deus do Velho Testamento é o genocídio de outros povos. Tudo aquilo que é diferente do que ele pensava em sua utopia hebraica tinha que ser morto. Crianças, mulheres, animais, tudo. Mandava lá, tá bem escrito, cortar as mulheres grávidas ao meio. Além de ser genocídio, é cruel. Então pensa, na mente de um homem desse, trazer isso para os tempos modernos, e tá lá, ele às vezes ele nem cita aquilo ali, mas ele cita o texto de cima, e diz o Senhor. Aí a pessoa vai lá, quer continuar lendo, então é isso, então Deus quer que o meu desigual, a pessoa pensa diferente de mim, então é assim que Deus quer que eu ajo. O Deus do Edir Macedo é o Deus do Velho Testamento. Não pense que o Deus do Edir Macedo é Jesus Cristo. Nunca foi e nunca será. Para provar essa sandice, Edir começa a descrever várias ações de Deus que na verdade seriam projetos políticos de Estado para nós. Para ele, o primeiro projeto político de Deus foi Adão. Para o livro, Adão foi o primeiro que recebeu direto de Deus o Estado. E esse plano não vingou porque o próprio Adão frustrou Deus politicamente. Sério, esse é o argumento do livro. Depois veio o segundo plano político de Deus, Noé, aquele que deveria repovoar a terra com a nação eleita. Mas falhou. Segundo Edir, Noé atrapalhou os objetivos de Deus. Aí o livro diz que Deus tentou José, o governador. É tão interessante ver isso, porque mostra claramente que o Yahvé, esse Deus que eles tentam colocar como Deus do Velho Testamento, que ele é um Deus onipotente, né? Ele é tão onipotente que ele carrega vários fracassos com ele, né? Ou seja, de onipotência não tem nada. Do Egito, que foi enviado como empreendedor. Aquele que deveria crescer politicamente a partir dos seus méritos. E por último veio Moisés. Mas por que os planos de Deus sempre falhavam na política? Segundo o plano de poder, é porque o crente não liga para a política. Segundo Edir, quando o crente se denomina apolítico, isso seria um grande erro porque atrapalharia os planos de Deus de vencer. Assim, tá tudo muito errado. O bispo Macedo faz uma leitura fundamentalista, literal e seletiva da Bíblia. Esquece a separação igreja e Estado e comete um erro crucial, anacronismo, quando aplicamos conceitos, valores e sentimentos que são de uma época em outro tempo. Esse é um erro profundo para qualquer análise histórica. Não há... E essa visão não é só do Edir Macedo, mas de muitas pessoas. Não só o evangélico, ele estava, hoje ele está, mas ele estava desligado da política, como também o macumbeiro, como também o budista e muitos outros por aí. Quem não está desvinculado é o católico. O católico nunca foi desvinculado da política, sempre esteve ali. O braço esquerdo da política nacional era a Igreja Católica, o braço esquerdo de um rei era a Igreja Católica, então sempre estava ali. O clero era um dos poderes, então não tem como. A gente que foi desligado devido à educação que nós recebemos no Brasil, onde nós não somos educados politicamente, nós não sabemos de que classe pertencemos. Eu compro um iPhone e já me sinto rico. Eu compro um HB20 e já me sinto rico. Já me sinto pertencente a outra classe. Aí quando eu chego naquela classe, eles olham pra mim e falam, não, você não pertence aqui. Aí eu fico sem classe, eu fico pra lá e pra cá. E foi inventar uma tal de classe média, que me coloca, não sou pobre, mas também não sou rico. Aí fica naquela esfera ali
de transição, uma transição que nunca de fato acontece. E isso faz com que você se afasta da política. Você não é pobre, então você não vai lutar pela luta do pobre. Mas você também não é rico. Você não vai lutar pela a luta do rico. Só que o rico convenceu a classe média que se eles lutarem pela ideologia de ser rico, um dia eles serão ricos e poderão navegar por esse oceano de maravilhas que é ser rico. Só que a classe média não transcende, ela não vai para lá, ela não muda, ela fica como classe média, ela está mais perto do pobre do que do rico. Basta ela não pagar 2 boletos para ela ficar pobre. Mas se ela quitar o carro dela, ela não fica mais rico. Não fica. Então, assim, é uma questão educacional da população brasileira. Não é uma questão do evangélico ou do macumbeiro. Todos nós achamos que a política não é para nós. E, de fato, nunca foi feita para nós. Se você lê de Platão, não importa o que você lê, se for de política, você vai perceber que a política não foi para nós. Não foi feita para nós. Tá lá, polis de povo, né? De cidadãos, mas nós não pertencemos. O nosso voto não conta. Vai ver a estrutura da democracia brasileira, não funciona. Quem ganha não é quem mais tem voto. Vai lá ver como funciona, o seu voto não vale de bosta nenhuma. Então, realmente, nós somos apolíticos porque nós não acreditamos que a política tenha, sim, a minha participação tem impacto na política. Contudo, isso é errôneo. Nós devemos estar lá mostrando a nossa força. Quando a gente mostra a nossa força, quem está na base da pirâmide, que são poucos, eles tremem. Porque nós somos muitos, muitos juntos somos fortes. E é justamente a ideia do Edir Macedo, é juntar a galera, querendo ou não, os evangélicos é uma massa muito forte no Brasil, juntar essa galera no único pensamento para derrubar quem está no poder. E vai colocar quem no poder no lugar? Vai colocar alguém dele. Alguém que pensa como essa massa. E é isso que eles fazem, e é isso que está em plano. A ideia de Estado como nós conhecemos hoje na Bíblia, nem de empreendedor, nem de gestão, nem de política moderna, é tudo uma projeção de Edir Macedo dentro do livro. A questão é lógico-temporal. Como que no Antigo Testamento Deus tinha um plano para o povo cristão, se só existe cristão depois da vinda de Jesus Cristo? Não tem sustentação nem usando a própria lógica da teologia bíblica. Então, isso é tão verdade que o povo hebreu, quando eles conquistaram Canaã, né, que seria a terra prometida, já tinha dono, né? Então já é um colonialismo, né? Aí o povo hebreu chega em Canaã e tal, e o povo clama por um rei. Aí Deus fala: gente, se eu der um rei para vocês, esse rei vai ser tirano, ele vai fazer vocês se dividirem, ele vai mandar vocês fazerem coisas que vocês não querem, vocês vão ter que obedecer. Deus narra todas as desgraças que um rei poderia provocar. Aí o povo vira e fala: nós queremos um rei. Aí Deus vai lá e proclama um fulaninho lá para se tornar rei. E o cara é exatamente a forma com que Deus falou. O cara foi tirano, levou o povo hebreu para mais guerras desnecessárias, provocou fome, provocou um monte de coisa. Então, na mente desse Deus, não deveria ter um rei. Então, a visão de mundo desse Deus é muito mais perto de um comunismo do que, de fato, uma nação como nós vemos hoje. Um Estado com um chefe de Estado hoje. Deus queria ensinar para aquelas pessoas que elas deveriam trabalhar em comunhão para um bem da comunidade. Como Moisés tentou ensinar durante muito tempo, que não precisava de um líder. Tanto que quando Moisés se viu como líder central, Deus falou: se divida, faça-se ministros. Então Moisés configurou vários ministros, deu ortoga, deu autoridade. Cada um procura o seu ministro. Moisés descentralizou o seu poder. E aí Israel, né, que seria o povo hebreu, meio que prosperou. Só que eles queriam um rei, porque eles estavam vendo as nações vizinhas. As nações vizinhas tinham reis. E eles queriam um rei para falar que era o rei que eles seguiam. Porque o rei nada mais é que a figura de Deus, a autoridade de Deus na terra. Você vê que quem é que coroa um rei? Quem é que coroa uma rainha? É o Papa, é o bispo, é a figura de Deus. Quem é o faraó? Senão o Horus vivo, o Deus Filho vivo. Então eles queriam
uma figura que fosse divina, logo que eu não posso adorar outros deuses, né? Eu vou adorar a figura de um ditador, a figura de um rei. E foi dito, e nunca mais Israel, nunca mais o povo hebreu foi o mesmo depois que eles fizeram essa escolha, saindo de uma figura mais comunista, de comunhão, não da ideologia comunista, mas sim de comunhão, que seria o povo trabalhando segundo a visão do reino desse Deus, mas eles escolheram o reino do homem, que era uma figura central, com poderes e tudo mais, e aí vai ser desgraça atrás de desgraça, e nem aquele que é dito como o mais sábio dentre os homens da terra, que foi Salomão, conseguiu fazer grandes coisas aqui na terra por causa do próprio povo e também por causa de suas próprias ideias, que de sábias não tinha nada. Então surge a pergunta, o que Edir entende e chama por povo cristão? O povo da Igreja Universal, é claro. Mas vamos ignorar isso por hora e continuar, já que o próprio livro admite que, entre aspas, não pretende ser científico, mas um trabalho de divulgação de um manual de tomada e estabelecimento de poder político e de governo através da Bíblia. Ou seja, panfleto propaganda para buscar poder e conversão é a única coisa que realmente importa. É o fator Melquisedeque, uma estratégia de evangelização que missionários cristãos usam a partir de uma ideia de consciência universal que só permite um Deus único e que Deus preparou todos os povos do mundo para receberem o evangelho. Há uma visão de que apenas esse Deus é correto e todas as outras culturas seguiriam esse mesmo Deus, só não sabiam disso ainda, interpretaram errado segundo o livro. É o que a Igreja Universal vem fazendo nos últimos 45 anos de história, sempre na corda bamba da moralidade e da legalidade. Para quem não sabe, a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, é uma igreja empresa fundada em 1977. Se hoje a IURD é uma gigante com 10 mil templos, 14 mil pastores, 320 bispos e milhões de fiéis espalhados em mais de 100 países, não foi sempre assim. Tudo começou no salão de uma antiga funerária, no subúrbio do Rio de Janeiro, por um ex-funcionário público carioca que passou a criar programas de TV e rádio evangélicos. O plano de marketing era certeiro: montar um culto num clube ou num salão, arrecadar dinheiro dos fiéis e... Esse vídeo ele é incrível. Nesse vídeo aí, sobe no palanque um pai de santo. E ele desafia a entidade que tá ali ir pro corpo dele. Aí ele fala assim, mas lá no meu terreiro você vem. Por que aqui você não vem? Eu tô deixando, pode vir, ó. O pastor também tá mandando, vem. E não vem. O pai de santo desafia o Edir Macedo, ele é ridicularizado ali no meio de todo mundo. Mas vai fazer algum efeito? Claro que não vai fazer efeito nenhum, porque quando você quer subir ao poder, você tem que ir de degrau em degrau. E quando você não é nada, você tem que atacar aquilo também que não é nada. E na sociedade brasileira, o que não é nada para nós? O que não é nada no senso comum? O povo preto e a macumba. Então é o que ele ataca. Claro que ele não vai atacar diretamente o povo preto, porque ele não vai querer ser classificado como racista dessa forma, mas ele vai atacar a cultura do povo preto. Então ele vai pegar as entidades, as religiões e vai demonizar. Olha, essa mãe de santo, ela é mãe de encosto. Ela tá tentando te enganar. A sua filha ficou doente por causa dela. Então foi meio que uma caça às bruxas. Aquilo que, todo mal que acontece aqui é por causa dessa pessoa. Por causa dessa pessoa. Então a comunidade ia atrás dela. Era a caça às bruxas, o que aconteceu em Salém. Por causa de uma doença, alguém propôs que era bruxaria e começaram a atacar as mulheres. Quando foi ver, mais de dezenas de mulheres foram mortas por causa de uma falácia, por causa de uma mentira. E isso que Edir Macedo usa para subir os degraus. Hoje a Igreja Universal tenta se conciliar com o povo africano, com o povo de matriz africana, só que eles não tiram das bibliotecas os livros malditos que eles escreveram, não tiram do ar os programas que eles colocaram, eles também não não cumpriram ordens judiciais, que eles deveriam fazer mais de 40 horas de propaganda, de programas que elevam a cultura negra do Brasil, as religiões de matriz africana. Eles foram condenados 40 vezes. E até hoje eles não cumpriram isso, mas eles tentam fazer as pazes. Então que pazes são essas? Senão, numa mão eu estendo para apertar a sua mão, na outra eu estou segurando uma faca para decapitar. Toma cuidado. E com isso comprar mais meios de comunicação para difundir a mensagem religiosa e assim abrir novos templos. A coisa ficou gigantesca.
Edir comprou a TV Record em 89. Mais um estágio do poder foi alcançado. Em seu livro, Macedo afirma que dinheiro e comunicação possibilitam atingir um determinado ponto na escala de poder e que só pode ser superado por meio da política. Quando dinheiro e política se juntam, um novo patamar de poder é atingido. Então só faltava o próximo passo para a vida de Edir: a política. A ideia de Estado, Nação e Deus é um plano antigo de Macedo. Você sabia que em 1995, Edir Macedo criou um partido político em Portugal para tentar cargo? Sim, o PG, Partido da Gente, foi um partido português extinto e que pertencia à Igreja Universal do Reino de Deus. Gente, não tem como, né? PG. Quem usa PG pra quê nas redes sociais, né? Se não Pombogira, né? Ai, ai. O PG pegou muito mal por lá e não decolou, mas já mostrava a verdadeira ambição de Macedo. No capítulo 3 de seu livro, Edir crava: a Bíblia não deve ser apenas orientação da fé religiosa. É um manual de tomada e estabelecimento de poder político e de governo. Bastante laico, não? Não. Então, em 2005, a Universal monta o seu próprio partido, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro. A igreja nega ser dona do PRB, mas a cada eleição que o partido cresce, mais e mais bispos da IURD se filiam ao partido. Por que será? O PRB tinha 54 prefeitos em 2008 e passou a ter 106 em 2016. Na Câmara, o número de vereadores, senadores e deputados triplicou. Foram criadas as chamadas e famosas bancadas da Bíblia. E assim como já acontecia nos templos, as igrejas rivais começam a disputar internamente a hegemonia pelo poder político dos evangélicos. Então, o que faltava para o plano se concretizar? Em 2008, o livro aponta que faltavam ações coordenadas, uma união de interesses em partidos diversos que coloquem os líderes à frente do rebanho, tomar cargos de poder. Em 2014, o pastor Everaldo sai candidato a presidente pelo PSC. Em 2015, o pastor Marco Feliciano, também do PSC e rival da Universal, assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara de Deputados. E Eduardo Cunha, no PMDB, assume a Câmara de Deputados. Todos eles são da Assembleia de Deus. Neste 2015, o PRB muda o seu nome para Republicanos em busca de aumentar o seu poder político. O que segue exatamente as instruções de Edir nos capítulos 4 e 5, como libertar o rebanho agindo politicamente. Edir afirma que o projeto de nação depende do engajamento total do cristão para a realização do sonho de Deus. Por isso, como não é uma vontade natural das pessoas, como eu e você, devemos seguir mesmo sem vontade. Argumento malicioso, não é? Apesar de proibido, existe campanha política dentro da igreja e um imenso exército de cabos eleitorais que são os jovens e obreiros. Eles fazem campanha de graça para todos os políticos em todas as cidades. Por isso que os evangélicos são tão fortes politicamente, porque mistura a fé das pessoas em Deus com o projeto de poder político dos seus líderes. Edir. E o pior é que tem gente da macumba que vota nessas caras. E não vamos esquecer que toda a história do Brasil foram feitas leis proibindo a gente de fazer culto aos nossos ancestrais, aos nossos orixás. Foi proibido capoeira, foi proibido muita coisa. E quem decide isso são os políticos. E a gente fica votando nesses caras. Você acha que o pastor Marco Feliciano vai votar contra se alguém levantar ali uma lei que proíbe o candomblé, a umbanda? Não vai. E tem gente da macumba que vota nesse canalha. Então, assim, a alienação não é só do evangélico. A alienação também é do povo da macumba, que está enraizado nesse discurso neoliberalista, nesse discurso do dinheiro acima de tudo, e acaba que é levado junto à manada dos evangélicos. Vota nesses caras e uma hora isso vai virar contra nós. Vai virar, porque se eles estão no poder, nós estamos abaixo deles. E aí, acabou. Nós não temos uma bancada do axé para nos proteger. Não temos nem sequer 2 prefeitos, talvez tenhamos 0 prefeito que seja da macumba. Ou vereador que seja da macumba. São raríssimos. Quando tem, nossa, são ridicularizados ao máximo. Então, falta também união da nossa parte. E não uma união simbólica, uma união verdadeira. Que a gente não fala sobre essas coisas nos terreiros. Eles estão lá fazendo reuniões políticas dentro da igreja deles. Eles estão se colocando numa única ideia. A gente, se começar a falar de política dentro do terreiro, a pessoa até sai do terreiro. Pelo amor de Deus, né?
E diz que é necessário avançar lentamente em diversas esferas de poder para encontrar um nome que não esteja diretamente ligado à igreja, mas que transforme a cultura de um país. No capítulo 7, o encontro de Deus e a missão, Edir Macedo diz que o projeto de nação de Deus lá no Egito demorou 40 anos. A Igreja Universal tem 40 anos. E com pouco tempo de leitura vamos percebendo a tese principal do livro. O bispo se põe como representante direto Eu falei que o Deus dele era o Deus do Velho Testamento? de Deus. Ele é o líder máximo e vitalício. Quando fala de Deus, Edir está falando de si próprio e das suas vontades. O plano de poder de Deus para os evangélicos não é dos evangélicos e nem de Deus. É de Edir Macedo, o ser humano. E agora vem o capítulo 6, o mais assustador, chamado O Agente Apropriado, onde Edir dá a guia de como escolher o mais capacitado candidato para IURD. Para isso, ele diz que será necessário transformar o político num mito. Sim, mito. Essa expressão, num livro de 2008. Abre aspas. O mito é uma chancela. No caso da política, sua potência deve ser bem explorada para que a pessoa seja o ator principal de um partido, porém com uma imagem resguardada, evitando assim o seu desgaste de desconstrução. Edir continua. Dependendo de sua grandeza, o mito se torna uma marca, um produto à parte, independente da sigla partidária. Fecha aspas. Para Edir, Deus não escolheu Moisés e José porque eles eram mais preparados, mas sim porque ele era estrategicamente o que mais convinha para o momento. Será que os líderes poderosos evangélicos que antes brigavam encontraram o seu Messias? Em 2018, até os pastores mais brigados com Edir Macedo voltaram a fazer as pazes numa visão bem pragmática. Se há poder, é lá que eles estão. O dom dessas pessoas é farejar muito bem para onde aponta a bússola do poder entre os seus seguidores. Foi parceiro dos governos PT desde 2002. Fez o vice-presidente de Lula, José de Alencar. Tinha membros de trânsito livre no governo. Depois, mudou de lado e apoiou o golpe contra Dilma Rousseff. E aí, a legenda assumiu um ministério no governo Temer. E agora integra o governo Bolsonaro. Ser oposição não é uma possibilidade para Edir Macedo. Mas quem trabalha na sombra tem isso, ele é flexível, que é a figura do próprio Centrão no parlamento, né? E o Edir Macedo, ele é a sombra, é o que seria o conselheiro do rei. Não importa qual rei senta no trono, o conselheiro é sempre o mesmo, porque quem sabe do plano do Estado é o conselheiro. O rei é uma figura popular. A figura do presidente é a figura dessa pessoa popular que vai dar a ordem ou vai dar a sentença. Como diz Maquiavel, tem que ter uma boa medida para você ser amado e odiado na mesma medida e nunca extrapolar, mas se for extrapolar, que seja em decisões certas. Edir Macedo é a sombra. Então ele vai, independente de quem senta no trono, ele vai estar atrás do trono, mandando nesse rei, mandando nessa figura. Essa é a figura do diabo e essa é a figura do Edir Macedo. O diabo no imaginário evangélico, o Edir Macedo na nossa realidade, na nossa materialidade. Então, essa água está subindo e uma hora vai levar às nossas casas. Não pensa que vai ser diferente. Da mesma forma que em territórios africanos nós já temos leis modernas que proíbem a homossexualidade com penalidade de morte, não pensa que nós, brasileiros, não podemos regredir a este ponto. Não podemos. Lembrando que após a abolição, 100 anos depois da abolição da escravatura, o pessoalzinho do Sul bateu lá na porta do Senado lá e falou aqui, ó, a Lei Áurea já expirou. A gente já pode voltar a escravizar, né? 100 anos depois. Então não pensa que esse povo não tem um pensamento retrógrado de voltar a uma glória que nunca existiu dessa nação, que é o que esse cara quer. Tomemos cuidado, vamos nos organizar em nossos terreiros, vamos debater os assuntos e votar com certeza de quem é ou quem não é parceiro da gente, porque a gente vai embora nessa enchente. O lado de Edir Macedo é o dele. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tem tudo a ver com o plano de poder. O mito construído entre José e Messias uniu diversos interesses por poder. E nos capítulos finais, Macedo deixa claro que fala diretamente aos 40 milhões de evangélicos, mas que quer a supremacia dos seus. Não é uma visão de integração, é uma lógica de separação. Ou você está comigo,
ou é um demônio. Não há um capítulo ou página que ele não estimule e exige o totalitarismo teocrático de seu partido. Não tem conteúdo evangélico. É conteúdo político de um autoritário e sua igreja querendo dominar tudo. Talvez não seja à toa que a primeira página do livro diz que a obra não quer ser um regime teocrático e pede bom senso aos leitores. Mas alguém perguntou isso? Quem tá pensando isso? Você não acha estranho que uma obra logo na introdução precise esclarecer que ela não é uma incitação ao regime teocrático? Quem clama por bom senso sou eu. Edir é dono de um império, uma igreja, uma TV e agora um partido. Qual o próximo passo? Um exército? Existem experiências evangélicas diversas. O campo evangélico é um local de disputa, tem muitos símbolos, significados, afetos, e a minha questão aqui é algo bem mais material e terreno, o plano de poder. Eu peço para que esse vídeo seja compartilhado por evangélico. Essa não é nem a ponta do iceberg. Tudo que falei aqui não tem a ver com fé. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca se esqueça do título da autobiografia de Edir, que mais parece um escárnio com a nossa cara. Edir não tem nada a perder. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscrição e sininho. Aqui não tem dízimo obrigatório e nem 10% por dias melhores. Que os deuses abençoem o Brasil. Todos eles, os deuses e a não existência de Deus também. E que de alguma maneira a gente seja feliz. Fica suave, é nóis. Amém. Falou. E é isso aí. Aí você acha que você vai ser o alecrim dourado, que nada vai acontecer com você. Tem várias denúncias da Igreja Universal, do Edir Macedo, de formação de exército, formação de milícias. Tem várias denúncias por aí. Claro que nada é comprovado, porque ele sabe trabalhar muito bem nas sombras. Isso, todo corrupto sabe fazer isso muito bem. Então, é muito complicado, mas a gente pode ver a ascensão de muitos evangélicos como traficantes, que expulsam as pessoas de terreiro dos seus morros. Vai lá olhar. Melhorou alguma coisa na favela? Não, não melhorou nada. Mas o terreiro que é o culpado da desgraça da favela, tiraram o terreiro, tiraram a mãe de Santa Força. Mudou alguma coisa? Não mudou. Então não pensa que a realidade vai se alterar porque agora todo mundo é evangélico. Não vai. As piores pessoas que eu conheci na minha vida foram pessoas evangélicas. Todos os golpistas que eu conheci na minha vida foram pessoas evangélicas. As pessoas que mentem na cara dura e ainda colocam o nome de Deus foram pessoas evangélicas. Acabou essa ideia de que antigamente você falava que era evangélico, as portas se abriam, porque trazia junto uma questão de caráter. Essa pessoa busca ter o caráter de Jesus Cristo. Hoje não. Você fala que é evangélico, já esconde a carteira, porque com certeza vai tentar te roubar de alguma forma. Então, essa imagem não está melhorando, mas ele não se importa, ele não tem nada a perder. Ele tanto não tem nada a perder que ele não liga pelos processos, não liga para nada. Nada, ele tá para ganhar e ele só anda ganhando. E nós que estamos perdendo, nós temos o que perder, nós estamos perdendo o tempo todo. Então, não pensa que essa igreja, essa seita, essa coisa está a seu favor de alguma forma. Não está. E eles trabalham na sombra para te manipular também, macumbeiro. Não pensa que você não está fora dessa manipulação, você também está nessa manipulação. Não é à toa que eles estão tentando fazer as pazes com as matrizes africanas para também entrar nos terreiros de candomblé, de umbanda, para arrecadar esse 3% de população para eles, porque 3% decide uma eleição. Não pensa que é diferente, mas quando eles estão lá no poder, eles são contra nós. Eles são contra nós. Contra. A marcha de Exu quase não aconteceu em São Paulo. Quantos eventos tem evangélicos que você não precisa nem ter alvará de prefeitura para acontecer, basta você ir e fazer. Eles não são a nosso favor, eles são contra nós. Não esquece das leis que já foram regidas nessa nação contra a nossa existência. Lei da vadiagem, lei que proibia candomblé, lei que proibia umbanda, lei que proibia a gente andar na rua se a gente não estivesse trabalhando, ou seja, eu tinha que ficar preso dentro de casa se eu não estivesse trabalhando. E foram essas pessoas que confeccionaram essas leis para nos atrapalhar. Então preste atenção, está tudo escrito, está tudo posto.
Só não entende isso quem não quer. E se você é um macumbeiro que acredita nessa falácia toda, acredita que o mito vai salvar todo mundo, parabéns. Parabéns. Quando acontecer com você, bata palma se glorificando. Você deu um tiro na sua própria cabeça. Pode ser até considerado um suicídio. Até mais. Tô deixando aqui do lado 2 vídeos para você continuar maratonando no nosso canal. Te vejo lá. Tchau.